Vamos abrir a Bíblia então? Apocalipse capítulo 10. Hoje a gente vai chegar no o anjo e o livrinho. Apocalipse capítulo 10. Todo mundo achou aí? A gente não vai terminar esse capítulo hoje, mas a gente consegue chegar aí ao versículo 7. Essa é a minha intenção, pelo menos. Então, Apocalipse 10, versículo 1. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris em cima da sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como um rugido de leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi a voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não os escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, capítulo 10 de Apocalipse, tranquilo, fácil de entender, tudo claro, que nem cristal. Eu fiquei já no começo, por que um anjo fora? Ai, ai. Ele é um anjo diferente? Não seria o próprio Jesus? Esse é anjo do bem ou esse é anjo do mal? Já começa a ter um monte de outras perguntas, né? Então, vamos lá. Algumas coisinhas para introduzir o capítulo aí 10, né? Lembra que nós temos os selos, nós temos as trombetas, nós temos as taças, certo? Nós temos os selos, trombetas e taças. Depois do 6º selo, o que aconteceu depois do 6º selo? A gente tem uma pausa. Porque depois dessa pausa, ele vai explicar o que vai acontecer, que é o capítulo 7, o que vai acontecer com a igreja. Porque está acontecendo toda aquela quebradeira, os selos vão sendo abertos e está acontecendo aquela quebradeira. Lembra disso? Então, a pergunta que fica é: mas quem pode suportar tudo isso? Que é o final do capítulo 6. Quem pode suportar? E aí, o capítulo 7 vai responder quem pode suportar, que são os eleitos, que são o povo de Deus. Eles podem suportar aquilo tudo. Então, a gente tem essa pausa. Então, nós temos essa pausa, porque no capítulo 6 e no capítulo 8 e 9,
nós temos esses eventos descrevendo a ação de Deus contra um mundo que não se arrependeu, contra pecadores que não se arrependeram. Então nós temos no capítulo 6, temos os selos aí, e aí no capítulo 8 e 9 nós temos as trombetas, que foi o que a gente já estudou. Rapidamente vai sendo destruído tudo. Mas no capítulo 7, que é os 144 mil, no capítulo 10, no capítulo 11 nós temos o quê? Uma pausa. Porque agora, a última trombeta que nós vimos foi a sexta trombeta. Como no sexto selo houve a pausa, agora teve a sexta trombeta e houve uma pausa. Sempre lembra disso, eles são o mesmo evento descrito de câmeras ou ângulos diferentes, de formas diferentes. Então o João ele tá fazendo o mesmo padrão, usando o mesmo padrão que ele já usou, né? Então a gente precisa entender isso para você poder ver que, por exemplo, no final, quando acaba lá o sexto selo, então vem o glorioso dia do Senhor, o julgamento de Deus, acabam todas as coisas. Ele vai renovar ali vai começar o quê? O novo céu, a nova terra. É o que o Apocalipse vai descrever no final do livro. Mas isso também vai acontecer agora. De novo, nós chegamos no final dos julgamentos de Deus. Acabou o julgamento, acabou o tempo da tribulação. Mas aí a pergunta que fica, aí com as trombetas, o que está acontecendo com a igreja? Então, nós temos que no capítulo 7, a igreja foi selada para passar por esse tempo, para poder suportar esse tempo. No capítulo 10, João agora está sendo preparado para esse seu ministério profético, e aí ele vai começar a falar da igreja, como que a igreja vai passar por tudo isso, e vai construir ainda mais sobre a questão da igreja, como que a igreja enfrenta toda essa situação. Então, sempre lembre que tem esses paralelos, para você, se tiver alguma dúvida, ele já usou algumas referências aqui, ele já falou lá atrás. E outra coisa, o que você sempre deve lembrar, que João está fazendo alusões ao Antigo Testamento. Então, mesmo que ele não esteja citando, qual é a diferença de uma citação, de uma alusão, ou de eles chamam de eco, né? Os teólogos chamam de eco, muitas vezes. Uma citação é quando você abre aspas e cita alguma coisa. Você literalmente fala o que, por exemplo, eu chego aqui, eu falo o que a Bíblia está falando, porque o Senhor Jesus disse, amem ao próximo como vocês amam a si mesmo. Então eu estou abrindo uma citação, eu estou citando Jesus. Agora, quando eu chego aqui e falo, amem ao próximo como vocês se amam, eu não estou falando quem eu estou citando, mas vocês já sabem de onde vem isso. Essas palavras são palavras de Jesus. Então vocês vão, na hora, reconhecer as minhas palavras. Aqui, João está fazendo a mesma coisa, ele está usando isso, e os leitores deles que conhecem o Antigo Testamento, eu já ouvi isso, onde que eu ouvi isso? Tá bom? Então eles vão entender isso. O capítulo 10 ele pode ser dividido aí nessas questões de alusão. Ele está muito ligado ao livro de Daniel, no capítulo 12. Se eu posso dividir isso aí, talvez alguns teólogos vão discordar comigo, mas se você pegar o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7, ele está ligado a Daniel capítulo 12. Do capítulo 10, do versículo 8 ao 11, que é o finalzinho, ele está ligado a Ezequiel, ao chamado de Ezequiel, que é o capítulo, você vai encontrar o chamado de Ezequiel no capítulo 1 e capítulo 2, capítulo 2 e 3 de Ezequiel, até no capítulo 1, mas a linguagem é muito parecida. Então, eu queria rapidamente, mesmo que eu não consiga andar muito hoje, eu queria mostrar esses paralelos para vocês e ler. Abre aí comigo rapidinho em Daniel capítulo 12. Todo mundo achou aí, Daniel 12? Beleza. Então eu vou ler aqui, eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo, eu vou ler, aliás, todo 12 rapidinho, são 13 versículos, para você ter uma noção do todo de Daniel 12. Acharam aí?
12, versículo 1. Eu não sei qual que é o seu subtítulo aí, isso não é uma parte da Bíblia, ele foi adicionado, mas pode estar provavelmente aí o tempo do fim, ou os tempos do fim, alguma coisa assim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio e o outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu a mão para o céu, a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então no fim dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Então, não precisa de muito para você identificar que esse texto é um texto apocalíptico. Você não precisa de muito para você identificar e achar um monte de coisa que a gente já viu no livro do Apocalipse, só nessa passagem que a gente leu de Daniel. Aliás, Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Se você quer saber qual que é o livro mais apocalíptico do Antigo Testamento, é o livro de Daniel. Vai fazer muitas, aliás, João vai usar muito o livro de Daniel. Então, a gente tem aqui em Daniel algumas alusões do que a gente acabou de ler no capítulo 10. Então, muito do que a gente leu no capítulo 10 está aqui em Daniel. Daniel aqui vai, por exemplo, o anjo que levanta sua mão e jura por Deus, né? Jura por aquele que está sentado nos céus. Ele jura por ele, aí vai falar toda hora de anjo aqui. Tem um anjo do lado de cá do rio, o outro anjo do outro lado do rio. Então, será que João não está usando, por exemplo, porque ele não fala de dois anjos, mas ele fala, o anjo está com um pé no mar, um pé na terra. Então, pode ser uma alusão, ele está modificando o símbolo e usando esse símbolo aqui. Então, você vai ver que o que ele vai perguntar, mas e quando vai ser? Não, você sela. João, você sela. Ele está falando as mesmas coisas aqui, e é sempre para o tempo do fim, porque o livro do Apocalipse está falando do tempo do fim. E aí o anjo está falando, daqui um tempo você vai morrer, vai vir outros, mas vai vir o dia da ressurreição, eles vão levantar do pó. Existe o dia da ressurreição. E é interessante que ele fala que os ímpios não se importarão com essas coisas, mas os sábios se importarão. Ou seja, você que se importa
com essas coisas, porque se você falar para algumas pessoas, às vezes elas não se importam com essas coisas. Mas os ímpios não se importam com essas coisas, porque o povo de Deus se importa com essas coisas. Por isso que nem adianta a gente estar falando de jogar pérola para poucos, está falando da ressurreição. Porque tem gente que diz, essa é a história de cara. Tem gente que não acredita, tem gente que não acredita. Rapidinho aí, vai em Ezequiel agora. Esquece o relógio. Ezequiel capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 7. Todo mundo achou aí? 2, 7? Amém. Então vamos lá. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava um rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estava escrito palavras de lamento, prantos e ais. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Agora você volta para o livro do Apocalipse. Você volta para o livro do Apocalipse, e o finalzinho do livro do Apocalipse é o chamado de João para profetizar, como profeta. Então ele está em harmonia, o profeta João é um profeta em harmonia, ou da mesma maneira como os profetas do Antigo Testamento. Aí ele fala aqui, para ele comer o livro. Se você voltar no versículo 8, você vai ver que ele coma o livro, e ali vai falar que na sua boca ele tinha doce, que era sabor de mel, que era doce, mas no seu estômago era amargo. Ezequiel não fala que era amargo no estômago, mas ele fala, encha o seu estômago, mas ele fala do estômago ali, né? E aí ele fala que que João necessita ir e pregar para muitos povos, línguas e nações. Então, qual a diferença do tempo que foi escrito o livro do Apocalipse para o tempo de Ezequiel? mais ou menos 600 anos, exatamente. A gente vê como a Bíblia precisa, né? Às vezes eu vejo os teólogos discutindo, porque João está usando essa citação de esse profeta e fazendo essa alusão, ele está a perfeição, como ele montou tudo isso aqui. João não fez nada disso. João foi inspirado pelo Espírito Santo, sim, mas Jesus revelou que quem escreveu a Bíblia, quem inspirou toda a Escritura. Então, por que são alusões? Por que João não está citando? Por que João não fala assim, disse o profeta Ezequiel, disse o profeta Daniel? Não, ele conhecia, João conhecia todos os profetas, todo o Antigo Testamento, como um bom judeu que ele era. Aliás, todos os apóstolos conheciam. Mas Jesus está mostrando, está revelando, ele entende aqueles símbolos, mas não está citando o símbolo que é. Por quê? Porque é uma revelação, Jesus está revelando. Foi Jesus que escreveu tudo aquilo ali, foi ele quem conduziu tudo aquilo ali. Exatamente, Jesus só está confirmando aquilo que está no Antigo Testamento, só isso. E mostrando claramente, é isso aqui que eu queria dizer com isso, no Apocalipse. Ele está concluindo a revelação. Então, vocês conseguiram notar os paralelos do capítulo 12 de Daniel com o capítulo 10 de Apocalipse, e o capítulo 2 e 3 de Ezequiel com o capítulo 10 de Apocalipse? Era isso que eu queria que vocês vissem, esses paralelos. Porque João, ele está nosso padrão para interpretar, nós temos que estar firmes no contexto histórico do primeiro século, que é o que a gente tem sempre tentado fazer, e na questão do quê? Do Antigo Testamento, que é da onde vem todos esses símbolos.
do Antigo. Os símbolos não vêm do helicóptero voando dos filmes deixados para trás, tá? Eu não vi esse filme ainda, dá vontade de falar. Aí, no versículo 1, a gente acha então esse anjo poderoso. Aí começa a já vir perguntas, né? Quem é esse anjo poderoso? É um anjo, mas por que é um anjo poderoso? 3 vezes a gente vai ver anjos poderosos sendo descritos. A gente já viu um anjo poderoso sendo descrito. Aonde a gente viu um anjo poderoso sendo descrito? No capítulo 5. O que está acontecendo no capítulo 5? O capítulo 5 é um dos capítulos, se não o capítulo mais importante de todo o livro do Apocalipse, que é o quê? O Cordeiro recebendo o rolo com os selos, ou o livro selado. E aí temos um anjo, que é um anjo poderoso. Se você quiser olhar aí rapidinho no capítulo 5, só para não ficar na minha palavra, você vira 2 páginas para trás aí. E aí você vai ver no versículo 1 e 2 aí. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, inscrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Aliás, quando você acabou de ler Ezequiel, o livro que ele lia, o rolo, ele era escrito por dentro e por fora, em todos os lados. Então qual o livro você acha? Qual o livro você acha que é? Então aí no versículo, então é esse livro escrito por dentro e por fora, no versículo 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper? Então, mais uma vez, vi um anjo poderoso. Aí você já começa a notar, volta para o capítulo 10. Os detalhes são importantes para a gente poder interpretar. Às vezes os detalhes eles são complexos, mas alguns detalhes eles vão ser repetidos na frente. Então a gente consegue interpretar por causa disso. Aí capítulo 10, 1. Então vi outro anjo poderoso. É porque João está vendo vários anjos. Então agora ele viu outro anjo e aí ele vai qualificar esse anjo. É um anjo poderoso. Mas ele já viu um anjo poderoso antes, no capítulo 5. Guarda isso na sua cabeça. E ele vai ver no capítulo 18. Outro anjo poderoso. Que é o mesmo? A gente vai chegar no 18. Então, quem é esse anjo? Alguns vão argumentar que é Gabriel. Por que eles falam Gabriel? É o anjo Gabriel. Vão tentar argumentar com a questão da visão de Daniel 12, que a gente acabou de ler. E mais por causa do nome, porque o nome Gabriel é o homem de Deus, ou homem forte de Deus. É isso que significa o nome Gabriel. Homem forte de Deus, ou homem de Deus, mensageiro de Deus. É isso que significa o nome de Gabriel. E aí, eles vão pegar aqui, não, isso aqui é uma alusão a Gabriel. Então esse anjo aqui é o Gabriel, porque é o Gabriel que fala com Daniel. Contudo, lá em Daniel 12... quem fala, e antes Gabriel fala mesmo, Gabriel é enviado para falar com Daniel, mas naquele capítulo 12 em especial, quem fala é Miguel, não é Gabriel. Então, alguns acreditam que é Gabriel, outros dizem ou assumem que é Jesus, que foi o que vocês já comentaram aqui, acho que foi a Damares que comentou, é Gabriel, é um anjo, é Jesus. Quem é o anjo poderoso? E aí alguns vão argumentar que é Jesus Cristo. Por que eles vão argumentar isso? Por causa de algumas similaridades que a gente vai ver já com o capítulo 1. Ou é Jesus, né? E aí com o capítulo 1 e com o capítulo 4, porque fala de Deus e Jesus. E aí esse anjo parece Jesus. Tem esses símbolos aqui é de Jesus. Não, a Bíblia, na verdade, não fala que não pode jurar, né? Aliás, no Antigo Testamento, a Bíblia fala que se for jurar por alguma coisa, você jura por Deus. No Antigo Testamento fala isso. O problema é que são, na verdade, esses juramentos que a gente faz aí, porque a gente basicamente faz tudo em vão, né? Não são... E aí, no Novo Testamento, a gente tem, basta o seu sim, sim, não, seu não, não. Porque se você não honrar nem o seu sim e o seu não, você não vai honrar juramento nenhum. Então, quais são as similaridades com Jesus? Por que eles acham, aqueles teólogos, por exemplo, J.K. Bill, que argumenta
similaridade com Jesus, é um ótimo teólogo, ele vai falar basicamente 4 coisas, ou 4 símbolos que a gente tem aí. Por exemplo, porque a gente vê no versículo 1, de novo, vi outro anjo poderoso que descia dos céus, ele estava envolto numa nuvem, havia um arco-íris acima da sua cabeça, sua face era como o sol e suas pernas como um coluna de fogo. Nós temos 4 símbolos aqui. Aí, esse primeiro, envolto numa nuvem. No capítulo 1, versículo 7, quem vem com as nuvens? Jesus. Em Daniel, capítulo 7, quem é o filho do homem que vem com as nuvens? Jesus. É um símbolo messiânico de Jesus no Antigo Testamento. Aí, ele tem um arco-íris na sua cabeça, como uma coroa, se fosse uma coroa de arco-íris. Aí a gente vai olhar quem tem um arco-íris no seu trono. No capítulo 4, quando fala do trono de Deus. É ele que tem o arco-íris no seu trono. Aqui esse anjo tem o arco-íris na sua cabeça. Aliás, o arco-íris, o que representa o arco-íris? Que hoje é tão deturpado essa questão do arco-íris. É a aliança de Deus com quem? Conosco, que Deus não destruiria mais o mundo. Ou seja, é um símbolo da misericórdia de Deus, da aliança de Deus, do perdão de Deus. Não é o que a gente vê hoje, né? Aí, em terceiro lugar, ele tem a face como o sol. Mas aí a gente vê lá no capítulo 1, versículo 16, que quem tem a face como o sol, quem tem os olhos de fogo, quem tem? Jesus. Aí depois a gente tem as pernas como colunas de fogo. E essa aqui, pode ser duas referências. Lembra que todo esse contexto aqui está no livro de Êxodo. Né? Lembra? Não percam isso de vista. Mas lá no capítulo 1, versículo 15, também falando de Jesus, quando João está descrevendo o que ele viu, ele vê então aquele que tem os pés de bronze polidos, né, como com fogo lá, como então... Pode ser uma aparência assim, então os teólogos vão conectar essas duas coisas. E a coluna de fogo. Lembra quando Israel sai do Egito? E Deus faz o quê? Durante o dia tem uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. E a coluna de fogo, o que a coluna de fogo fazia? Protegia, guardava, sustentava o povo ali. Aí quando os inimigos vinham, ela que lutava por eles. Lembra quando ela sai da frente do povo, quando eles vão, o exército do Egito está chegando, e ela passa para trás para o quê? Para proteger o povo. Então, por causa dessas coisas, alguns vão acreditar que isso aqui é Jesus. Por causa dessas coisas. Contudo, eu e alguns outros teólogos, a gente não entende assim. É um anjo, e todas essas representações que ele tem são representações que são de Deus e de Cristo. Ele está representando, mas ele não é Deus. Ou ele não é Cristo, né? Não é Jesus. Porque no final Jesus vem. Ele aparece no final. E é claramente ele que vem. Então, até que isso aconteça, aliás, Jesus não vem, não aparece na cena. Ele chega no final. Então, quem que é esse anjo poderoso? Lembra então que lá no capítulo 5, versículo 2, tem um anjo poderoso. E esse anjo poderoso, ele está clamando, quem é digno de receber? E ninguém é achado digno a não ser o Cordeiro. E aí a gente tem o quê? Perdão. A gente tem o quê? Jesus vai quebrando os selos e abrindo os selos. Depois que ele abriu os selos, o que esse anjo tem nas mãos? Um rolo, um livro aberto. Depois que Jesus quebrou todos os seus, agora ele tem um livro aberto. Então, é um anjo poderoso que estava lá proclamando. Agora, é um anjo poderoso que agora vem, que desce dos céus. Depois de toda aquela cena, ele pega o rolo e traz o rolo. Ele foi, então, o símbolo aqui é esse. Jesus foi abrindo, quebrando selos. Agora, o quebrar dos selos a gente viu. Agora, o que contém nos selos? Qual que foi o meu argumento com relação aos selos? O que era o rolo? Aliás, o que era o rolo? O rolo é o testamento de Deus para a terra. É a consumação, a vontade de Deus para o mundo.
Então agora ele vai ler, ou John vai na verdade comer o rolo, que é a manifestação da vontade de Deus para o mundo. E aí a gente vê que existe esse paralelo com Daniel e com Ezequiel, porque Daniel e Ezequiel, por exemplo, os dois têm chamado proféticos, os dois são profetas, mas lá em Daniel, ele está falando nos últimos dias, como João está falando dos últimos dias. E Ezequiel vai comer o rolo e vai profetizar. O que é? Ele encher da palavra de Deus e depois falar da palavra de Deus. Então, comer não é comer, não, né? São tudo que é simbológico, né? Tudo são símbolos. Porque falou que doeu no estômago, eu fiquei pensando, será que ele comeu de verdade? Esse aqui, então, ele está tendo visões, né? Ele está tendo visões. Sabe aquele... Sabe... Mas sabe aquela visão que é tão real, ou aquele sonho, sabe aquele sonho que você consegue sentir? Chega a dar calafrio. Sabe quando você sonhou que você voltou pro Brasil? É aquele sonho lá. Você acorda assim, o que aconteceu? Não parecia que você estava lá, não parecia que não é real aquilo? O que João está vendo aqui é real, os sentimentos são reais, né? Mas é uma visão. E aí a gente vê o livrinho. Esse livrinho, aí alguns teólogos vão falar, não é o mesmo livro, alguns teólogos vão discordar do que eu acabei de falar aqui. Não é o mesmo livro do capítulo 5. Por quê? Porque no capítulo 5 a gente tem biblion, que é a palavra grega aí para livros, né? A gente tem a palavra biblion. No capítulo 10 a gente tem biblaridion, que a palavra é um diminutivo, por isso que eles traduziram como livrinho. Então a tradução essa é a diferença aqui. Então, o que outros acreditam é que na verdade não é o que João está comendo, não é todo o livro do capítulo 5 mesmo. É uma parte dele. É uma parte dele. Porque os dois estão conectados, os símbolos estão conectados. Eles estão conectados de alguma forma, mas possivelmente não é todo o conteúdo. É uma parte dele. Por isso que ele tem esse... E em outros livros também, em outras partes da Bíblia, eles vão usar as duas palavras gregas aí de uma maneira basicamente igual. Eles usam, só trocam a palavra, igual a gente troca às vezes. O livrinho. A gente não tem muito... Mas por que você usou? Por que você falou livrinho? Porque eu sou do Nordeste. É igual os goianos. Arvinha, arvona... Árvore grande, não é uma árvore grande, é uma arvinha, arvona, né? Eu sou casado com um goiano, então eu sei essas coisas. Até domingo a gente foi voltando, tirando sarra de Goiânia, eles falam dessas coisas. Então, e aí ele fala que ele coloca os seus pés sobre o mar e outros sobre a terra. O que significa isso? Colocar os pés sobre o mar e colocar os pés sobre a terra. Ele representa quem? Quem ele está representando? A criação. Não, ele está representando... Mas quem o anjo está representando na terra? Quem ele está vindo para representar? Ele está sendo o representante de quem? De Deus. Então, quem tem o domínio sobre a terra e sobre o mar? O que já vem falando aqui desde o começo do Apocalipse. Toda hora ele usando esse símbolo. Da terra e o mar. A terra e o mar. É Deus, ele está falando toda a criação. Ele tem domínio sobre toda a criação. É disso que ele está falando. Então demonstra a autoridade. E aí ele fala dos 7 trovões. O que os 7 trovões disseram? Ele falou para não falar. Exatamente, ele falou para não falar. Mas é a mesma coisa que Daniel. Porque Daniel faz uma pergunta também. E ele fala a mesma coisa. E ele fala a mesma coisa, mas depois ele explica. O que ele falou? E aí ele vai explicar, e essa aqui é uma alusão ao Salmo 29. E para a gente não correr com isso aqui, na semana que vem a gente vê o que os trovões falaram. Aí a gente vai entrar um pouquinho no Salmo 29, porque aí eu vou ter que ler o Salmo 29, porque senão eu vou ter que só falar por cima aqui. É melhor a gente ler como a gente leu Daniel, leu Ezequiel. Amém? Semana que vem a gente continua. Eu não andei o rápido que eu queria, não fiz o que eu queria, mas a gente deu um início. Acabou não, senhora. Até semana que vem.